Quando a gente vai aprender sobre degradê, antigamente a gente era obrigado a fazer workshop, ir em cursos e tal, e visitar a galera, né? Para ver se a gente aprendia sobre alguma coisa. O que acontece é que hoje a gente tem muita informação. Então, qualquer lugar que a gente aponta, qualquer coisa que a gente pesquisa, Instagram, Facebook, YouTube, a gente vai encontrar uma série de coisas sobre degradê. E, cara, ao mesmo tempo que isso é muito positivo, isso pode ser um veneno para ti. Tu podes acabar se sentindo muito perdido de, caramba, Felipe, legal, o que que eu preciso estudar? Para onde é que eu devo ir? Será que essa é a maneira certa? Será que essa é a maneira correta? Então hoje eu vou tentar te guiar um pouquinho melhor para que tu comece a deixar de lado aquilo que não é necessário. Porque tem muita informação que às vezes só causa muita confusão. E isso acontece porque a gente tem uma mania de seguir o mesmo padrão que as pessoas fazem. Então, às vezes a gente olha algum vídeo e diz, tá, beleza, esse cara tá me apontando para fazer de cima para baixo. Esse cara tá me apontando para fazer de baixo para cima. E a gente acaba pensando em várias coisas e vê, cara, será que é melhor dessa maneira? Será que é melhor de outra maneira? E tu sempre fica refém das maneiras que tu tens que aprender. A questão é, quando a gente vai aprender sobre degradê, a gente tem muito na cabeça, isso é muito forte dentro do mundo da barbearia, que para aprender a fazer um degradê, eu só preciso olhar e ficar praticando daquela maneira e uma hora eu vou aprender a fazer um degradê. E sim, isso é verdade. O problema é que isso leva muito tempo. Né? Tem gente que leva 1, 2 anos para fazer e quando tem algum empecilho dentro de um corte, acaba se atrapalhando. Por quê? Porque a gente tem um vício, e eu não estou criticando vocês, porque por muitos anos eu também fui assim, a gente tem um vício de só reproduzir, sem entender de fato o que a gente está percebendo. Entender, tá, beleza, eu estou utilizando esse pente por causa disso. Eu estou fazendo esse movimento por causa disso. Eu tenho um problema aqui e é assim que eu vou resolver. Ao invés de eu pegar, fazer um copia e cola, tá, beleza, aquele cara fez assim, 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 então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer assim, 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 assim. Se o cabelo não for exatamente o mesmo, eu vou acabar me complicando na hora de fazer. Por isso, tem que ter muito cuidado nesse copia e cola, tá? Muita informação às vezes pode ser um problema. Vou citar alguma coisa aqui que às vezes pode estar passando despercebido por vocês. Todo mundo sabe que degradê é cor, é trabalhar com cor. É o enxergar e ver todas as transições, sem nenhuma marcação, mas o princípio do degradê, ele é sempre cor. Se eu vou fazer um degradê e a iluminação da onde eu estou não é uma iluminação boa o suficiente, não adianta que tu faça. Tu vais passar muito trabalho e tu dificilmente vais conseguir encontrar um degradê perfeito se a luz da onde tu tá não for uma luz excelente. Tá? Se ela tiver muita sombra, tu estás fazendo, tu estás na frente da luz e tiver muita sombra, tu não vai enxergar o degradê. Degradê é cor. Então, uma das grandes dicas para tu começar é, Felipe, mas então eu fico aonde? Como é que eu fico? Não sei, cara, depende de lugar para lugar. A dica é a seguinte: tu tens que girar o teu cliente antes de começar a cortar, dá uma giradinha no cara e vai girando junto, né, na posição que tu vai se cortar e identifica. Tá, beleza. Aqui eu posso ficar porque aqui a iluminação é legal. Então eu paro, deixo o cliente rodar e eu fico só naquela posição. Só naquela posição. Legal? Então a primeira coisa que tu tens que fazer. Deixa eu pegar um azulzinho aqui. Azulzinho. Ó, a primeira coisa que tu tens que fazer é iluminação. Tu tens que pegar uma boa iluminação e gira o cliente. Felipe, o cliente vai se sentir incomodado, tá? Tu não vai ficar girando o cara pra lá e pra cá, né? E deixar ele girando igual um louco. Não, vai na manha, vai fazendo, vai girando ele aos poucos, mas encontra um bom feixe de luz ali e fica ali, legal? Uma dica que eu dou pra ti é, observa aonde que a luz está indo e tenta não ficar totalmente na frente da luz. Deixa a luz vir meio que em diagonal pro cabelo, assim, para que ilumine bem. Se tu ficar na frente da luz, ela tem uma luz bem aqui atrás. E aí tu vira a cabeça do cara, tô enxergando bem. Aí tu entra, tem uma baita de uma sombra, isso vai complicar. Então fica girando e geralmente ela é em diagonal, assim, ó. Entrando, a luz vai ter um pouco mais de facilidade. Beleza? Show de bola? Segunda coisa que tu tens que tomar cuidado, tá? É a tesoura. Principalmente pente corrido. Pente corrido. Por que eu tenho que tomar
Estão enxergando? Dá para enxergar bem aqui? Deixa eu botar aqui o pessoal do Instagram, não sei se está dando para ver bem. Agora dá, né? Beleza. Principalmente pente corrido. O que que acontece? Muitas vezes, na hora do degradê, que a gente vai trabalhar, a gente trabalha... Vou botar uma sequência aleatória aqui, não é obrigatoriamente essa sequência, tá? O pessoal trabalha assim, ó. Trabalha com a 0, trabalha com a 0 alta, aqui ela baixa, 0 alta, trabalha com o pente 1 baixo, trabalha com o pente 1 alto. E aí essa parte em preto aqui, ó, o pessoal costuma trabalhar, muita gente, com pente corrido. Por que que tu tens que te preocupar com esse detalhe? Porque olha só, uma das coisas que a gente tem que tentar fazer no degradê é que seja um degradê absolutamente rápido, né? O mais rápido possível. Tu conseguir fazer um degradê em 30 minutos. Às vezes tu leva 45, às vezes tu leva 1 hora, às vezes tu leva 1 hora e meia, às vezes tu leva 2 horas para fazer um degradê. Para quem está começando, às vezes é normal demorar esse tempo todo. O que acontece, galera, é que o pente corrido, na hora que tu vais aplicar, o pente corrido ele é exatamente igual a uma máquina. Então não tem motivo de tu trabalhar o pente corrido nessa faixa aqui de cima, se tu podes utilizar a máquina, que é uma ferramenta muito mais potente. Aí o que que vão falar? Felipe, mas só que a tesoura mantém a qualidade do fio. Cara, a máquina hoje já tem uma excelente qualidade. A diferença é ridícula. Tu não vai sentir diferença, principalmente na lateral. Então não é por causa da qualidade. Não é por causa da qualidade. É a mesma coisa hoje, é o mesmo material, é o mesmo aço. Claro, tem tesouras que são espetaculares, vão ser muito melhores do que máquina, mas é uma diferença que não é visível e que não tem necessidade de trabalhar o pente corrido porque mantém a qualidade daquela região. Balela, tá? O que acontece, por que que os dois são iguais? Se tu observar, o pente corrido é um pente que levanta o cabelo e uma tesoura que corta. O tamanho do cabelo é determinado em como tu utiliza o pente. Se tu afasta muito, se tu gruda e como tu movimenta a tesoura também. Mas a dinâmica é exatamente a mesma coisa. O pente corrido, ele é igual à máquina. A diferença é a dinâmica. Aqui eles são independentes entre pente e tesoura. Eu posso jogar o pente para cá e a tesoura para cá. E aqui eles são dependentes. Se eu jogo a máquina para cá, o meu pente vem junto. A outra diferença é a velocidade. Aqui tem menos velocidade. Aqui tem muito mais velocidade. Nem se compara. Felipe, mas eu não consigo fazer a máquina nessa última faixa aqui. O problema não está na máquina. O problema está na pecinha que está segurando a máquina. O movimento está errado. Então, tu podes ganhar muito mais tempo utilizando o movimento correto nessa região do que tendo trabalhar com pente corrido nessa região. Então, Felipe, eu nunca devo trabalhar com pente corrido? Opa, eu nunca disse isso. O pente corrido, ele é muito menos, tem muito menos velocidade. A máquina tem muito mais potência. Tu passa, vai, tu corta tudo. Fazer uma analogia, vai cortar grama com aqueles tesourão ou corta grama com cortador de grama. Cortador de grama, muito mais rápido. A questão é que em alguns momentos, principalmente em situações bem delicadas, que a transição ela pode acontecer muito rápida, eu tenho que utilizar o pente corrido. Porque se uma tesouradinha vai resolver o meu problema, é só um mínimo detalhe e eu venho com a máquina, às vezes pode ser demais. E às vezes o que eu preciso é só isso daqui. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu fiz uma aula ao vivo, não sei se o Estevão Bessot está aí. Eu fiz uma aula ao vivo com o Estevão Bessot e ele veio cortar o cabelo e ele me mostrou, Felipe, o que que é essa marcaçãozinha aqui, ó, perto da 2? Como é que a gente vai fazer para resolver? Eu falei, cara, isso aqui tá tão suave, a marcação tá tão suave, que tu faz o seguinte, tu pega a tesoura, o pente, vem no pente corrido e faz isso aqui, ó, dá uma batida e penteia. Se não resolver, dá outra batida. O que que ele fez? Ele penteou
Trouxe, deu uma batida, fez isso aqui com a tesoura, ó, plaque, penteou. Na hora que ele terminou, pronto, não tinha nada o que fazer, estava pronto. Por quê? Porque era isso que eu precisava. Tá? Era isso que eu precisava. Nesse caso, eu não queria muito velocidade, eu queria detalhe. Então, o pente corrido hoje, para as técnicas de hoje, o pente corrido é muito mais para detalhamento. Dentro da minha técnica ABC, o pente corrido é só para lapidar pequenos detalhes. Primeiro, porque é uma técnica que demora mais tempo para aprender, então, enquanto não dominar o pente corrido e a tua técnica depender muito do pente corrido, tu vai levar muito tempo para conseguir chegar no degradê perfeito. E tu pode chegar no degradê perfeito antes de dominar 100% o pente corrido. Porque essa é uma técnica que demora mesmo. Ela precisa de coordenação, precisa entender os pequenos detalhes. Então, o pente corrido é uma técnica que demora. Vai aprendendo ela de acordo com o que tu for já trabalhando como barbeiro. Se tu depender dela para chegar num corte perfeito ou num corte excelente, tu vai demorar muito tempo para finalizar um corte. Então, utiliza ela somente para pequenos detalhes. Conexão, melhor fazer com a máquina, fazer com o pente corrido. Ajustar pequenos detalhes no degradê, beleza, eu tenho um pente corrido, a máquina é ação demais. Então só toma cuidado quando for fazer. Porque se eu tenho uma camada gigante de cabelo, por que eu vou utilizar o pente corrido se eu posso utilizar a máquina e ser muito mais rápido e ser igualmente eficiente? Felipe, mas só que aí não dá. Se não está dando, o problema está na pecinha, está em quem está segurando, não na técnica em si. Beleza? Outra questão, acabamento. Quem é que faz acabamento aí no degradê? O acabamento do perímetro todo. De todo o cabelo. Orelha, nuca. Quem é que faz o acabamento no cabelo todo? Sempre. Vai fazer o degradê, acabamento. Dá degradêzinho na zero, acabamento no cabelo todo. Quem é que faz? Sempre. Quem é que faz sempre? Lembra, sempre quando eu falo pra vocês que, olha, sempre tem que fazer dessa forma, toma cuidado, tá? Até mesmo quando eu falo. Qual é dito o correto? O correto é não fazer acabamento na parte de trás, só mesmo no perfil. O correto é não fazer. Professor, o cliente pediu, o cliente quer, o cliente bateu o pé, faz. Então faz. Se o cliente pedir. Por que que o correto, por que que o degradê pede para tu não fazer o acabamento nele todo, tá? O perfil não tem problema. Porque qual é a ideia, qual é a intenção de fazer um degradê? A intenção de fazer o degradê é isso aqui, ó. Ó, tenho muito. E aí eu vou diminuindo. E aí eu sumo. Então eu tenho bastante, ele vai diminuindo e pluf, ele some. Se eu vier aqui e fizer isso aqui, ó, perdeu toda a dinâmica dele. Eu acabei de dar limite pro degradê. Ele perde esse efeito de sumir. Então, visualmente, o correto é não fazer, mas eu entendo que tem muitas regiões que a galera gosta. Então, se o cliente pedir, eu, Felipe, eu sempre explico, cara, ó, a ideia do degradê é essa, barari, barará, barari, barará. Eu posso fazer o acabamento? Pô, eu posso, não tem problema. Mas o legal mesmo era fazer o acabamento em algumas partes só. E deixar o degradê fluir para alguma região. É basicamente assim, ó, eu preciso deixar o degradê fluir para algum lugar. Eu não posso prender ele. Se eu prender ele, ele perde a dinâmica. Mas se o cliente quiser, tudo bem, é ele que manda. Tô nem aí. Aí eu vou lá e faço mesmo. Legal? Então, a dinâmica é, vou fazer o acabamento, beleza, o cliente quer, porque quer. Explica para ele. Se ele quiser, porque quiser, porque quiser, porque quiser. Pode dar a dica para ele, cara, explica e tal. Olha, de repente a gente poderia deixar só a parte da nuca sem fazer. A parte da nuca. Por quê? Porque aí ele flui para algum lugar. Na hora que tu faz o perfil na frente, tu pode deixar a costeleta sem marcar, porque ele flui para algum lugar. Essa é a ideia dele. E aí a gente vai entrar em 4 coisas que tu precisa saber sobre o degradê. 4 coisas sobre o degradê para qualquer degradê que tu vai fazer. A primeira coisa é a coisa mais simples de todas, né? Que tu precisa definir, não tem jeito. Que é a sequência. O que eu posso falar sobre a sequência? A sequência, cara, é como se tu fosse correr e tu tivesse que, tipo, tu vai correr, tu vai fazer uma maratona, tá? Tu vai fazer uma maratona.
A sequência é a meia que tu tens que colocar no tênis. É a meia. Tipo, vou botar a meia. É a meia. É isso que ela representa para maratona. Não é algo que vai determinar absolutamente. É algo importante porque se tu for sem meia pode machucar o teu pé, mas não é ela que vai fazer tu ganhar a maratona. Não é ela que vai fazer tu acertar o degradê 100%. Ah, Felipe, como assim? Me ensinaram por toda a minha vida que a sequência é mais importante. Não, não é o mais importante. A sequência só vai te dar um guia. A sequência, tu é, não vai cair do céu uma sequência que seja, ó, é a sequência e eu nunca mais vou errar degradê na minha vida. Não tem como, isso não existe, tá? A sequência é algo que te deixa confortável. Escolhe alguma sequência que te deixe confortável, que tu olhe, caramba, eu gosto dessa sequência. Eu sigo essa sequência, eu acho bem bacana. Eu, Felipe, como é que eu gosto de fazer a sequência, tá? Eu geralmente trabalho dessa forma, claro, vai ter variações dependendo de cabelo para cabelo. Mas eu, Felipe, eu gosto de trabalhar a sequência sempre começando com a 2. Ela é a primeira passada que eu dou. Depois eu vou com a 0, ela é a segunda passada que eu vou. E aí, aqui, cara, eu gosto mais, pra falar a verdade, eu gosto mais de trabalhar de cima para baixo, tá? E aí eu venho com pente, se não me engano, vem com pente 1, 1,5, 1,5 é o meu terceiro. Aqui ele vem, é na baixa, tá? Aqui é na baixa, aqui é na baixa. E aí depois eu venho com pente 1 alto. E aí depois eu venho com o pente, esse é o 4, né? 1 alto, esse é o número 4. Depois eu venho com o pente 1 baixo, é o quinto que eu passo. E aí depois eu gosto de vir com a 0 alta, é o sexto. Essa é a maneira que eu faço. Às vezes eu tiro algum daqui e adiciono o pente meio especial, dependendo do cabelo. Às vezes eu tiro um aqui, vai depender muito de cabelo para cabelo, tá? Mas basicamente é essa sequência que eu faço. 2, 0, depois eu venho de cima para baixo, já tirando todas as marcações, sem ficar insistindo muito em marcação. Essa é a maneira que eu gosto. Felipe, eu vou fazer assim e eu vou acertar todos os degradês da minha vida. Não, tá? É uma sequência que tu vai seguir, que tu fique confortável e fica insistindo nela até tu chegar no degradê perfeito. Depois, cara, tu pode ficar brincando com outras sequências e tá tudo certo, sabe? Eu acho que quando vocês, já vou antecipar o que vai acontecer, tá? Quando vocês dominarem o degradê perfeito, vocês vão começar, pô, vou testar outra sequência. Aí tu vai lá e tu faz, caramba, agora eu peguei a manha. Cara, eu vou fazer uma sequência diferente. Caramba, acertei de novo. Então eu peguei a manha. Então a sequência não é algo que tem uma interferência absoluta. A sequência é um detalhezinho só que importa ali para fazer o degradê e importa, tá? Por isso que é bom tu sempre manter o mesmo tipo de sequência, beleza? Eu sei que vai um pouco contra o que vocês sempre pensaram, assim, né? Mas a minha missão aqui é escancarar a verdade e tentar abrir um pouco o olhar de vocês, tá? É sempre tentar ser o mais sincero possível, quebrar vários mitos aí dentro da barbearia, mitos que me atrapalharam também por muitos anos. Então, eu tento compartilhar o máximo possível para que vocês limpem, organizem um pouco mais as ideias e não fiquem buscando várias coisas e tal, aleatórias, tá? Então define, cara. Define a sequência o quanto antes. Isso é extremamente importante, de verdade, tá? Outra coisa que é muito importante tu entender, e aí essa daqui, essa segunda coisa, ela vai criar uma conexão com a próxima, com a terceira, que eu vou te mostrar, tá? Que é a divisão de crânio, beleza? Divisão do crânio. Divisão crânio. É muito importante, por que é muito importante tu saber a divisão do crânio? Porque se tu não sabe onde é que tu tá, como é que tu vai executar? Né? Tu tens que saber exatamente onde é que tu tá. Pô, Felipe, eu tô aqui na cabeça e é isso que eu tenho que fazer nesse ponto específico, beleza? Então tu tens que saber te localizar no crânio. Então eu vou desenhar o crânio aqui, eu sou miserável no desenho, então não se preocupem com isso, já vão se acostumando. Ó, isso daqui é uma cabeça, tá? Pelo tamanho é a minha. Ó, eu vou dividir ela em 3 partes, tá? Aqui, essa é a lateral. Aqui, essa é a lateral. E aí eu já mostro na boneca ali, tá? Aí eu tenho aqui e aqui. Sendo que o meio é topo. E a parte mais importante do crânio. Aresta. E aresta.
como eu falo isso, né? De vez em quando eu volto com esse assunto. Mas é tão importante isso, cara. Se não souber, fica esquisito, assim, fica meio ruim, tá? Não dominar essa parte. Ó, vamos lá. Meu pente, tá? Deixa eu pegar um pente preto. Meu pente, totalmente reto. Se ele tá totalmente reto, aqui o pessoal do Instagram, totalmente reto. Então, essa minha faixa aqui, ó, é o topo. Quando ele começa a fazer curvatura, aresta, 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 lateral. Então eu tenho lateral, aresta e topo. O crânio é dividido nessas três partes, beleza? Uma conexão, ela é sempre determinada pela aresta. É a aresta que conecta o cabelo, que deixa o cabelo encaixadinho, né? É ela que conecta o topo e a lateral. Então sempre quando tu for cortar o cabelo, tu quer deixar ele absolutamente perfeito, ó, o asão aqui, ó, de aresta é a coisa mais importante que tem, tá? O nosso maior foco, nossa maior preocupação, até mesmo dentro de um degradê, é sempre a aresta. Porque ela vai determinar o nosso terceiro ponto, que é a estrutura. Legal? Quais estruturas nós temos e qual a relação da estrutura e por que eu preciso aprender a estrutura para conseguir fazer um degradê perfeito? Bora lá? Vamos lá. Vou desenhar minha cabeça bonita de novo. Deixa eu trocar aqui. Ó, cabecinha. Temos uma cabecinha. Temos duas cabecinhas. Temos três cabecinhas. Eu posso ter uma estrutura, ó, que ela seja quadrada. Eu posso ter uma estrutura que ela seja arredondada, muito acompanhando o crânio. Olha só, o crânio, tá vendo aqui? Ó? E eu posso ter uma estrutura triangular. Tá, beleza, Felipe, vamos lá. O que isso interfere na hora que eu vou fazer o degradê? Lembra que o degradê é sempre um jogo entre mostrar o crânio e esconder o crânio, onde o cabelo quer esconder o crânio e o crânio quer aparecer de qualquer maneira. Quando eu tenho uma estrutura triangular, eu vou fazer até onde o cabelo vai, tá? Vou desenhando aqui, ó. A estrutura é sempre o limite. Tipo assim, ó. A estrutura, ela vai dizer o seguinte. Galera, ninguém passa daqui. É isso. Galera, ninguém passa daqui. Então, esse daqui, arredondado, é aquele pai mais exigente. Olha, do quintal de casa tu não sai. Aqui é o pai, pô, beleza, tu pode ir lá no vizinho. Aqui, cara, se quiser ir pra balada, vai. Tu pode caminhar bastante, não tem problema. Então, é o limite das coisas. Então, o triangular, olha só, deixa eu fazer em preto. Olha o tamanho do cabelo. Eu vou ter o cabelo aqui, 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 aqui. Dá pra ver o tamanho? Olha só o tamanho do cabelo. Deixa eu pegar aqui, eu vou medir, tá? Tem uma reguinha aqui. Vamos lá. Aqui, vou fazer a medição aqui. Eu tenho 3. Aqui eu tenho 5. Aqui eu tenho 6. 5, 3, 6. Aqui eu vou ter 8. Aqui eu vou ter 10. E aqui eu vou ter 11. Então aqui meu cabelo é super grande na estrutura triangular. Quando eu venho numa estrutura arredondada, olha só que parada massa. Vamos fazer ela aqui, ó. Vai. Show. Olha só que coisa interessante. Aqui eu tenho 3. Aqui, olha, eu tenho 3. Aqui, eu tenho 3 de novo. Aqui, eu tenho 3. Aqui, opa, eu tenho 3,5. Aqui, opa, cheguei no 4. Aqui, cheguei no 4 de novo. Tu viu que aqui o tamanho quase não muda? Por que no arredondado quase não muda? Porque ele deu o desenho do crânio, ele representou. Se eu tenho todo mundo mesmo tamanho, ele está representando a mesma curvatura para o crânio, eu tenho a curvatura da minha estrutura. Elas são exatamente iguais. Então aqui em cima eu tenho 4. Ó, vou botar o limite. O limite desse daqui é 4. O limite desse daqui
é 11. Vamos nesse daqui? Vamos lá. Foi, opa, foi. Oh, acabei de comprar, querida. Foi, foi. Beleza. Vamos medir? 3. Aqui, tá 3,5 aqui. 3,5. Aqui, 4. Aqui, 5,5. Aqui, 7,5. E o limite dele é igual a 7,5. Estamos quase numa aula de matemática, é mais ou menos isso. Legal? Então, o que acontece? Esses limites aqui me indicam o quanto de cabelo que eu vou ter nessa região da aresta aqui, ó. Ó. E o que que isso interfere no meu degradê? Se eu tenho um limite com cabelo 11, ele vai tender a ser muito escuro. Se eu tenho um cabelo aqui onde eu tenho um pouquinho de massa também, um 7,5, vai ser, vou botar muito, tá? Muito escuro. Esse daqui vai ser escuro. E esse daqui vai ser pouco claro. Pouco escuro, né? Pouco escuro. Pouco escuro. Pouco escuro. Então a tendência é que esse degradê aqui ele seja mais claro nessa região. Essa é a tendência. Óbvio, vai mudar, vai depender muito de cabelo para cabelo, tá? Realmente vai depender. Mas essa é a tendência. Legal? No arredondado, nessa estrutura arredondada, eu também posso ir invadindo bastante. O meu degradê pode estender bastante, indo quase até lá o topo. Porque é todo mundo do mesmo tamanho mesmo, então não tem problema. Já aqui não, né? Aqui eu tenho esse limite aqui, ó. E eu tenho esse limite aqui também, ó. Tá? Deu para entender a diferença do tamanho de cabelo, como ele fica em cada região? É isso que acontece. Legal? Maravilha? E aí a gente vai ter outra coisa e eu vou usar exatamente essa parte aqui. Não vou usar outra folha não. Não tem necessidade. Que é a interferência da densidade. A densidade vai interferir bastante em relação à estrutura. Porque é a outra variável que eu tenho e que eu tenho que prestar atenção. Se eu tenho esse cabelo aqui, onde eu tenho poucos fios, beleza, eu tenho um limite com o cabelo grande, o cabelo tende a ficar escuro. Agora, se eu tenho esse daqui, que o limite é 4, mas aqui eu tenho mais densidade, então, opa, talvez ele seja tão escuro quanto o triangular. Tá, Felipe, e essa informação não serve para nada. Óbvio que serve. Se eu tenho um cliente que ele tem pouco cabelo e ele quer manter aquela região mais escura, então eu faço um triangular. Porque o tamanho vai me dar o escuro. Se eu tenho um cliente que ele quer um degradê mais claro e ele se incomoda com o escuro do cabelo, eu tenho que vir e fazer uma mais arredondada. Porque se ele tem muita densidade aqui e eu vou para o triangular e eu vou para o quadrado, vai ficar ainda mais escurão ali. Eu posso vir até trabalhar uma tesoura dentada nessa região. Então a estrutura e a densidade, eles estão totalmente ligados, né? A densidade acaba explorando até mais outras partes, porque a densidade pode estar totalmente aqui na lateral e formar alguns bolos ou alguns afundamentos bem escuros que eu preciso trabalhar eles de forma individual, tá? Então o degradê tem esses detalhes que a gente tem que prestar atenção. Rapaz, Felipe, eu achei que fosse só chegar lá e fazer. Não, cara, isso aqui não é difícil, não. Talvez a primeira vez que tu receba essa informação seja, caramba, e aí? E agora, o que eu faço da minha vida? Assistir a aula de novo, tá? Porque isso daqui vai te dar um rumo. Porque se tu não identifica esses pequenos detalhes aqui, o que vai acabar acontecendo? Bom, eu faço um degradê e dá errado. Eu faço um degradê e dá errado. Aí, de repente, eu faço um degradê e dá certo e eu acho, caramba, peguei a manha do degradê. E aí tu vai lá e faz outro errado. E tu, caramba, parece que eu já não sei mais nada. Aí tu vai pra internet e vai olhar, pô, caramba, aquele cara faz de cima pra baixo. Vou fazer de cima pra baixo, daí dá certo. Aí depois tu vai fazer de cima pra baixo, dá errado. Aí tu, caramba, mas como assim?
O cara lá deu certo, eu fiz essa, deu errado, e agora, o que eu faço? Não, vou assistir o vídeo de outro cara lá. Pô, tá, beleza, aquele cara tá fazendo de meio pra cima, de cima pra baixo, de baixo pra cima, de metade pra lá e metade pra cá. Pô, vou fazer exatamente igual. Caramba, deu certo. Tentei de novo, caramba, deu errado. Tá, e aí? Vou tentar o outro cara, sabe? E aí vai virando uma bola de neve infinita. Então, quanto mais tu entende a fundo esses pequenos detalhes, mais controle, mais domínio tu vais ter. Todo o meu método ABC é sempre analisando esses pequenos detalhes. Porque aí tu observa todo o cabelo e aí tu toma as decisões certas. Eu tomo a decisão de uma estrutura, eu tomo a decisão de uma conexão, eu tomo a decisão de uma projeção, e aí eu vou lá, beleza, eu sei que eu vou ter esse problema, esse problema, esse problema, esse problema. E como é que eu resolvo? Tá, tem técnica para esse, tem técnica para esse, tem técnica para esse, tem técnica para esse. Beleza, resolvo, entrego o degradê perfeito. Se eu só viesse, tá, legal, tem um degradê aqui, qual é a sequência? É essa? Pô, por que deu errado? Será que o problema é a minha sequência? Não, o problema são esses pequenos detalhes. Legal? Então, para quem chegou agora, aqui o 3 e 4, né? Vou até botar um 4 em vermelho aqui para ficar um pouco mais... Ó, esse é o 4. Não que adiantou muito, né? Mas o 3 e 4. 3 estrutura, 4 densidade. E aí a gente tem a sequência e a divisão de crânio, tá? Felipe, qual é a mais importante? Cara, é muito difícil dizer qual é a mais importante, tá? Mas de maneira geral, nossa, é muito difícil dizer. De maneira geral, eu diria duas. Eu diria a divisão do crânio e a estrutura. São as duas coisas mais importantes. Porque além de levar para o degradê, tu leva para todos os cortes, tá? São os dois pontos mais importantes que existem, beleza? Tudo certo? Deixa eu ver aqui. Legal, tá. A gente falou sobre iluminação, sobre tesoura, tomar cuidado com o pente corrido, utilizar ele mais para pequenos detalhes. Perfeito. Massa, galera. Legal, né? Eu acho que tem bastante apoio. Em resumo aqui para vocês, cuidado com a sequência, tá? O pessoal que é hashtag time sequência aí, né? Hashtag time sequência. Toma cuidado, cara. Toma cuidado para não te abraçar tanto em coisas que não são tão eficientes, tá? Eu sei que a gente tem vontade de aprender só com a sequência, mas a sequência é o mínimo detalhe. Tem que se preocupar com outras coisas. Abre bem o teu olho em relação a isso daqui. Perfeito, rapaziada? Show de bola? Então, tem que ver, né? Tem que analisar aí o que tu estás fazendo, pegar tudo isso que eu te botei e digerir e não ser time sequência. Fechou? Maravilha?